carta, 2 Coríntios, você que trouxe sua Bíblia, abra comigo. Segunda Coríntios, capítulo 6. Fica no Novo Testamento, você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, e você vai encontrar 1 Coríntios no capítulo 6. Nós estamos iniciando uma campanha hoje, nesse mês de dezembro, com o tema Jesus pagou o preço. Você pode dizer isso comigo? Diga: Jesus pagou o preço. Primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 6. Abra comigo para que possamos fazer a leitura do texto sagrado. 1 Coríntios, capítulo 6. Quem encontrou, diz: eu amo a Bíblia. Quem não encontrou, diz: eu também amo a Bíblia. E se você não tem Bíblia, você pode acompanhar aqui no telão. 6, o verso 20. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 20. Seis 20. Está 18. Pode passar que tem. Primeira Coríntios, capítulo 6, a primeira. 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 20. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz assim: porque fostes comprado por bom preço. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Feche os teus olhos, curve sua cabeça, repita essa oração, diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Repreenda todo espírito que tenta roubar a tua palavra nessa noite. Diga: Senhor, abre os meus ouvidos para que eu possa ouvir a tua voz. Tira todo o cansaço, todo empecilho. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Os que credes, amém? Olha aqui para mim. Por que eu sempre oriento você a pedir a Deus, antes da palavra, para que você possa repreender todo intento do inimigo? Porque um dia eu estava na igreja com 14 anos de idade, e na hora do culto, ao invés de ouvir a voz de Deus, eu ouvi foi a voz do diabo. Eu lembro que o pastor falou assim: irmãos, eu estava no hospital e o irmão estava perto de morrer, e ele entregou a vida a Jesus e foi para o céu. E na mesma hora, com 14 anos de idade, veio ali na minha mente, veio ali uma seta do inimigo que disse assim: tá vendo aí? O irmão estava perto de morrer, entregou a vida a Jesus e foi para onde? Para o céu. Então você não precisa estar na igreja. Quando você estiver perto de morrer, o que é que você faz? Entrega a sua vida a Jesus, que você vai para o céu. Eu falei, pronto. Eu saí daquele dia com um plano traçado. Eu disse: eu não volto nunca mais aqui nessa igreja. Pronto, naquele dia eu me afastei da igreja com esse plano. Quando eu estivesse perto de morrer, porque em vez da palavra trazer ali para mim uma edificação, porque isso você tem que entender, porque o diabo ele sempre vai usar a palavra de quem? De Deus. Lá no jardim, no início, ele disse assim: foi assim que Deus disse? Eva disse: não, Deus. E ele começou a gerar dúvida. Com Jesus não foi diferente. Ele disse: olha, está na Bíblia. Só que ele distorce aquilo que a Bíblia fala. E muitas vezes a palavra sai do altar, e se você não estiver conectado, se você não pedir a Deus que venha falar com você, o inimigo pode distorcer essa palavra, e em vez dessa palavra ser bênção, acabar se tornando maldição na sua vida. Mas eu creio que é Deus que vai falar com você, e que o inimigo não vai ter interferência nessa palavra, amém? Olha aqui para mim.
O tema da campanha é Jesus pagou o preço. E se você parar para analisar nessa vida, você paga para nascer, você paga para viver e você paga para morrer. Nessa vida que nós vivemos, nós temos que pagar muitas coisas. E o que você não paga, alguém está pagando para que você possa usufruir, desfrutar. Tudo nessa vida tem um preço. Tudo nessa vida a gente tem que pagar. E quando algo é de graça, a gente já desconfia. Porque é de graça para você, mas alguém teve que pagar um preço para que aquilo chegasse até você de graça. E o Evangelho, ele não é diferente. A vida com Deus, ela não é diferente. Existe um preço a ser pago. A vida com Deus, ela requer um preço. E nós precisamos entender qual é esse preço que nós precisamos pagar. Porque Jesus disse assim na sua palavra: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo. É o preço que a pessoa vai pagar para viver o Evangelho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Existe um preço que nós pagamos para servir a Deus. E não estou falando de um preço financeiro, não estou falando de dinheiro. Muitas vezes esse preço que se paga para servir a Deus é um preço de renúncia. É um preço onde você vai ter que renunciar muitas coisas. E eu tenho compartilhado que Deus, Ele não nos mede pelas nossas conquistas, por aquilo que nós conquistamos. Ainda que Deus tenha conquistas para mim, ainda que Deus tenha conquistas para você, ainda que Deus tenha conquistas para todos nós, mas Deus não nos mede pelas conquistas que nós temos, pelo sucesso que nós alcançamos. Nós somos medidos por aquilo que nós deixamos para trás, por aquilo que nós decidimos abrir mão, renunciar, aquilo que nós renunciamos em prol do Evangelho. E o Evangelho fala mais de renúncia do que muitas vezes até mesmo de conquistas materiais, ainda que haja conquistas. Mas é importante a gente entender que maiores serão as renúncias que nós teremos que ter para viver essas conquistas. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não quer abrir mão de nada. O problema é que muitas vezes a gente não quer renunciar a nada. O problema é que a gente muitas vezes não quer pagar esse preço, porque muitas vezes você acha que o preço do chamado é alto. Muitas vezes você acha que o preço de servir a Deus é um preço muito alto. Não, esse negócio de ser crente é muito custoso, como dizem muitas pessoas. É um preço muito alto que tem que se pagar. É um preço muito caro. E eu quero dizer para você que o preço que nós pagamos para servir a Deus, ele é muito baixo comparado ao preço que se paga para viver uma vida longe de Deus. O preço que se paga para viver longe de Deus é um preço muito maior. Ou o preço que se paga para viver a vida longe da presença de Deus é um preço infinitamente maior. Ou o preço do inferno, ele é muito maior do que muitas vezes se você for comparar o preço que se paga para viver no centro da vontade de Deus. Não é um preço alto, querido, orar. Não é um preço alto estar na presença de Deus. Não é um preço alto servir a Deus. Porque esse preço não fomos nós que pagamos. O preço da reconciliação, o preço do perdão dos pecados, esse preço a gente não pagou. A gente simplesmente paga os preços de renúncia, de obedecer a palavra de Deus. E tem gente que diz assim: olha, esse negócio de ser crente é muito difícil. Não, não é difícil, porque a Bíblia diz assim: a bênção do Senhor não acrescenta dores. Fazer a obra de Deus não é difícil. Fazer a obra de Deus não é um fardo. Se alguém disser assim: fazer a obra de Deus é um fardo pesado, ela não está fazendo a obra de Deus, ela está fazendo a obra dela. Porque a obra de Deus é leve, o fardo de Deus é leve. É Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que transforma. Eu só sou um canal, você só é um canal da graça de Deus. E ainda assim essas bênçãos passam por você antes de chegar em outras pessoas. É um privilégio poder servir a Deus. É um privilégio poder ser cristão, meu irmão. O preço que você paga para ser um crente,
um servo de Deus, um discípulo de Jesus, é um preço tão baixo comparado ao preço que se paga para viver longe da vontade de Deus. Mas de uma coisa eu sei, que tudo nessa vida tem o seu preço. Tudo nessa vida tem o seu preço. E você pode se perguntar assim: por que Deus permitiu o mal? Muitas pessoas ficam se perguntando: por que Deus permitiu o sofrimento? Por que Deus permitiu que o pecado entrasse no mundo? E nós precisamos entender que a mente de Deus não é como a nossa. Nós precisamos entender que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente limita Deus na nossa maneira de pensar. E Deus, a palavra do Senhor declara que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou possamos imaginar. A mente do Senhor está além da nossa imaginação. A mente do Senhor está além daquilo que você pensa, daquilo que eu penso. O plano de Deus é perfeito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Diga comigo, diga: o plano de Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. Agora, Deus não é um Deus manipulador, que vai obrigar a criação a simplesmente fazer o que Ele quer, sem ter o direito de escolha. Deus nos dá o direito de escolha. Ele diz: eis que eu ponho diante de você a bênção e a maldição. É você que escolhe se quer pagar o preço da bênção ou se quer pagar o preço da maldição. Não o preço financeiro, o preço da escolha. Deus disse para Caim: Caim, o pecado está na sua porta, cabe a você dominar. É você que tem que dominar ele. É você que tem que dominar esse desejo que está aí na sua porta de querer fazer o mal. E se você fizer o certo, você vai ser aceito. O direito é nosso de escolha. Somos nós que escolhemos. Mas muitas vezes as pessoas limitam a Deus, colocando a culpa em Deus pelo sofrimento, colocando a culpa em Deus pela dificuldade, colocando a culpa em Deus pelo que ela está vivendo. E Deus não é o culpado do seu sofrimento. Deus não é o culpado da situação que você está passando. De uma coisa eu tenho certeza: que aquilo que Deus tem para fazer na sua vida é grande e é bom, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então não é a culpa de Deus, o mal não vem de Deus, é o ser humano que escolheu viver longe de Deus. Foi o ser humano que escolheu desobedecer a Deus. Fomos nós que escolhemos viver desgarrados da presença de Deus. Mas mesmo assim, Deus é tão bom que Ele providenciou um preço alto para nos resgatar. Ouça, muitas vezes você não vai conseguir entender o porquê do mal, o sofrimento, o porquê o mal no mundo. Mas você tem que parar para analisar: quem pagou o maior preço por causa do mal? Quem pagou o maior preço por causa do mal? Jesus. Jesus pagou o maior preço. Deus pagou o maior preço que alguém poderia pagar por mim e por você. O maior preço que alguém poderia pagar pela nossa alma, Deus pagou. Ele pagou o preço que não tem como comparar. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tem uma comparação. O autor não achou uma maneira de comparar. A maneira como Deus demonstrou esse amor foi tão grande que Ele disse: de tal maneira. Não tem como compreender a grandeza, esse grande amor, esse grande preço que Ele pagou. Ainda que você some todo o dinheiro do mundo, todas as riquezas do mundo, ainda assim é pouco comparado ao preço que Deus pagou, ao preço que Jesus pagou para morrer na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, para perdoar os nossos pecados, para trazer salvação sobre a nossa vida. É um preço grande, é um preço alto. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ouça, Ele sendo Deus, Ele agora assume a forma humana. Você precisa entender como é grande o preço que Jesus pagou. Jesus assumiu a forma humana, a forma de criatura. Ele se fez homem, se fez ser humano igual a mim e você.
E isso não só aqui na terra, mas por toda eternidade. Para sempre Jesus vai viver em um corpo glorificado, um corpo humano. Ele se fez homem para sempre. O Deus criador dos céus e da terra, o seu filho que vivia na eternidade com ele, decide agora pagar um preço de resgate pela minha alma, pela sua alma, e um preço eterno, um preço alto, aonde ele se fez homem, morreu pelos nossos pecados e assumiu essa identidade para sempre. Para que você possa entender isso, conta uma história de um rei que ele fez uma lei, e ele disse assim: no meu reinado ninguém vai roubar, e se alguém roubar, vai ser arrancado os 2 olhos. Irmãos, depois dessa lei, o reinado ficou uma maravilha. As pessoas dormiam de porta aberta, não tinha mais preso na cadeia, era uma paz, era um sossego. Você podia deixar ouro em pó em cima da mesa da sua casa, e a casa aberta ninguém roubava. Foi uma paz tão grande naquele reinado com essa lei, porque se alguém roubasse, fosse pego roubando, essa pessoa perderia os 2 olhos. E por incrível que pareça, mesmo tendo uma lei como essa, um homem estava roubando, e ele foi pego no fraga pelo capitão. Então esse homem foi levado até o rei, e chegaram para o rei, antes de apresentar o homem, disseram: ó rei, nós pegamos um homem roubando, e a lei que o Senhor estabeleceu é que tem que ser arrancados os 2 olhos desse homem. E só tem um problema, meu senhor: esse homem que nós pegamos roubando é o seu filho. O seu filho, rei, estava roubando. E aí? Fosse o filho da faxineira, fosse o filho do pedreiro, mas agora é o filho do rei. E o rei disse: um rei não pode voltar atrás na sua palavra. Mas vamos fazer o seguinte: não precisa arrancar os 2 olhos dele não, arranca os meus. E arrancaram os 2 olhos do rei, porque o seu filho foi pego roubando. Isso foi o que aconteceu com Deus. Não que ele ficou sem visão, mas por causa do meu erro, por causa do seu erro, por causa do nosso pecado, ele decidiu pagar o preço no nosso lugar. Ele decidiu pagar o preço por mim e por você, assumir a forma humana por toda a eternidade. Ele decidiu pagar um preço por amor a mim e por amor a você, do que viver sem nós por toda a eternidade. E muitas vezes a gente não entende o preço que foi pago na cruz. Muitas vezes não entende o que Deus fez por nós, o que Deus fez por mim, por você, meu irmão. Foi tão grande, tão maravilhoso, que nós temos que ser gratos todo dia, que nós temos que todo dia dizer: oh Senhor, era eu que era para estar lá, era eu que era para sofrer, era eu para carregar aquele fardo, mas o Senhor decidiu sofrer no meu lugar. Ele morreu a minha morte, Ele levou o meu castigo, a minha culpa. Ele pagou o preço para que agora eu não viesse mais sofrer, para que agora eu não viesse mais viver uma vida longe de Deus. E qual é o problema disso tudo? Não que é um problema o preço que Ele pagou. O problema é que muita gente não entende, e por não entender e não aceitar e não receber o preço que Ele pagou, está querendo pagar a conta de novo. Você já pagou uma conta 2 vezes? Tem gente que já pagou 3, esqueceu que pagou a conta. Tem gente que esqueceu que Deus pagou a conta, ou nem sabe, ou nem entende que Deus pagou a conta, e agora ela está querendo pagar a conta e não consegue, porque não tem nada que você possa fazer, não tem nada que eu possa fazer que vai salvar a minha alma, se não for o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nenhum esforço humano, nenhuma religião no mundo, nenhum dogma, nada pode fazer aquilo que Cristo fez. Só o que Cristo fez é que garante a salvação. Só o que Cristo fez, só o preço que Ele pagou,
que garante perdão dos nossos pecados. E qual é o problema? É que por a gente não entender, a gente está pagando um preço. E tem gente que fala assim, é castigo de Deus. Eu não entendo assim. Por quê? Porque a Bíblia diz, Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele foi castigado no meu lugar. Deus não me castiga. Ele foi castigado no meu lugar. Ele levou as minhas dores. E muitas vezes você está doente e você diz, é porque Deus quer. Não é porque Deus quer. É porque talvez você ainda não entendeu o sacrifício da cruz por você. Ele levou no seu corpo as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras a gente foi sarado. Ele levou no seu corpo toda a condenação. E talvez você carregue a culpa dos pecados, culpa do seu erro, mas Ele pagou o preço para que você vivesse livre da culpa, livre da condenação, para que você pudesse ter acesso ao perdão, ao amor de Deus, para que você pudesse receber aquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário, amém? Igreja do Senhor, nós precisamos tomar posse da cura. Jesus já pagou o preço, está pago, meu irmão, é direito seu. Você precisa tomar posse da salvação, está pago, meu irmão, você precisa receber. Você precisa tomar posse da prosperidade, está pago. Ele se fez pobre para que a gente pudesse triunfar nessa terra, para que a gente pudesse receber aquilo que Ele tem para a gente, de prosperidade, de vitória, porque Ele deu a terra, não foi para o diabo, Ele deu a terra, foi para mim e para você, amém? A terra é herança nossa, a terra é do homem, pertence a nós. E por que você não está prosperando? Porque você não toma posse daquilo que é seu, você quer pagar. Eu vou capinar esse lote aqui para poder eu ganhar um dinheirinho. Eu vou capinar nada, a terra é minha, a prosperidade do Senhor sobre a minha vida, as bênçãos do Senhor me seguirão. Agora, isso só acontece quando as pessoas começam a viver por fé. Pastor Ivan, quando o senhor chegou aqui com o projeto do loteamento, eu estava conversando com o pastor, e o pastor disse assim, rapaz, ô bispo, tão difícil Santa Rita de Cássia, bispo, o negócio aqui é complicado, eu já vi muitos loteamentos abrirem aqui dentro da cidade. E eu disse assim para o pastor, só que tem um porém. E ele disse, qual é? Eu disse, ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele. E quando o homem de Deus, a mulher de Deus tem uma palavra liberada, meu irmão, não tem lugar, não tem geografia que impeça ele de viver aquilo que ele viveu. Na primeira semana o pastor vendeu 50 lotes. Eu não sei agora, na segunda que a gente não sentou para... Na primeira semana vendeu 50. Já vendeu quase um terço na primeira semana. Só que tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que não entende. Por quê? Porque não recebe aquilo que já foi pago por ela. Jesus já pagou o preço para você ser livre do mal, amém? Jesus já pagou o preço para você ser livre da condenação do diabo. E você precisa tomar posse dessa palavra. Por quê? O apóstolo Paulo diz assim, que nós fomos comprados. Ele diz, porque vocês foram comprados por um bom preço. Pelo um bom preço. Existe um preço que pagou pelo meu resgate. Existe um preço que foi pago para me dar a vida eterna, para me dar paz. Então não aceite o diabo roubar a sua paz. Não aceite o diabo tirar a sua paz, porque a paz já foi paga na cruz do Calvário para você, e ela está disponível para aqueles que tomam posse dela. Nós precisamos entender, a campanha é Jesus pagou o preço. Eu estava hoje lá em Barreiras e o apóstolo estava ministrando, e ele contando o testemunho de um dia. Ele já orou por diversas pessoas e muitas pessoas foram curadas. Só que um dia ele foi pregar numa igreja e tinha um cadeirante. E ele disse assim, as pessoas que querem ser curadas, vem aqui à frente. E vieram umas 8 pessoas, tinha muita gente na igreja, mas só veio umas 8. Ele orou por essas pessoas. Só que aquele cadeirante não veio. E então, um homem de Deus, muito usado na cidade, estava nesse culto. E o homem de Deus chegou para o apóstolo e disse assim, olha,
Deus vai curar aquele cadeirante, chama ele. Aí o apóstolo chamou o cadeirante, disse assim: vem aqui que Deus vai curar você. E o apóstolo ministrou isso sobre ele. Disse: Jesus pagou o preço para que você não vivesse mais essa paralisia. Jesus pagou o preço. Agora a questão é: você recebe, você toma posse, você quer essa cura, você quer esse milagre? E ele disse: eu quero. O apóstolo disse: mas você não veio na frente, mas Jesus vai te curar, porque agora a sua fé foi ativada. E tem hora que é assim, irmãos, quem quer ser curado vem aqui à frente. Você está com a doença, mas você diz: não, não é para mim, é para ele, é para ela, é para todos, é para quem crê. A prosperidade está disponível para todos, a paz está disponível para todos, o perdão está disponível para todos, a graça, o amor e a misericórdia de Deus está disponível para todos nós. Agora você precisa receber, porque senão você vai ficar preso em um pecado que você cometeu, em uma falha que você teve, em uma queda que você teve, e aí você mata o seu chamado, você para o seu chamado por causa de um erro, por causa de uma falha. E não é uma falha, não é um erro que vai te parar, porque quem te escolheu foi Deus, e Ele já sabia das suas fraquezas, Deus já sabia dos seus erros, Deus já sabia da sua imperfeição. Deus não nos chamou para ser perfeito, Deus nos chamou para ser constante e fiel na presença dEle, amém? Porque a perfeição vai vir quando a gente for transformado em um corpo de glória. Aí eu sei que aí nós vamos ser perfeitos e nunca mais errar. Mas existem muitas pessoas que param na caminhada e até mesmo deixam de vir à igreja, porque elas se sentem tão pecadoras, porque elas se sentem tão indignas, que elas dizem assim: sabe de uma, eu não vou mais para a igreja, porque ir para a igreja desse jeito, errando, falhando, irmão, quem pagou o preço da perfeição foi Jesus. Ele só quer que você se arrependa toda vez que você falhar ou tropeçar, que você se renda a Ele e que você busque a presença dEle, porque é Ele que vai te ajudar a vencer o pecado, porque é Ele que pagou o preço para nos libertar do pecado, amém? Quando eu comecei, eu não mudei da noite para o dia, foi uma longa jornada de anos, e Jesus foi me libertando de um pecado, de outro pecado, foi me libertando, e até hoje Ele continua me libertando, todos nós. Mas eu sei que eu já não estou preso mais em muitos pecados que outrora eu praticava. Eu sei que eu já não estou preso mais. Por quê? Porque eu entendi, Jesus pagou o preço. Ele pagou o preço para que eu fosse livre. Então eu não posso deixar esse pecado me escravizar, eu não posso deixar esse pecado me dominar, porque eu sou livre em Cristo Jesus, porque Ele pagou o preço pelos meus pecados, Ele pagou o preço pela sua libertação, Ele pagou o preço pelo seu milagre, Ele pagou o preço para você ser salvo, meu irmão, para você morar na eternidade com Deus. Existe um céu me esperando, existe um céu nos esperando. A pergunta é: você recebe? Você aceita o preço que Ele pagou por você? Você precisa entender isso. Jesus já pagou o preço, e se está pago, meu irmão, eu não devo. Existe um ditado que diz assim, o pessoal fala: devo, não nego, pago quando puder. Mas de uma coisa eu sei, eu não devo mais nada. Você não deve mais nada. Jesus já pagou o preço. Diabo, nós não devemos mais nada. O preço foi pago. Eu não vou pagar aquilo que já foi pago. Eu não vou sofrer aquilo que Cristo já sofreu no meu lugar. Eu simplesmente agora vou decidir viver uma vida para Deus, pagando o preço que é irrisório comparado ao preço que Ele pagou por mim naquela cruz do Calvário. Eu simplesmente vou pagar o preço da renúncia, o preço da obediência, para viver uma vida para Deus. Jesus já pagou o preço para você ser curado. Jesus já pagou o preço para você ser liberto. Jesus já pagou o preço para você ter paz. Jesus já pagou o preço para você ser feliz. Então caminhe em cima dessa palavra. Eu fui comprado, e fui comprado por um bom preço. Porque muitas vezes você está nessa cidade, e essa cidade existe uma opressão muito grande, um principado muito grande, que ele trabalha na mente das pessoas, para colocar incapacidade,
de acreditar que elas possam viver coisas grandes. Ele coloca a opressão onde as pessoas se sentem as piores pessoas do mundo, aonde as pessoas muitas vezes não entendem o quão valiosas elas são, porque é isso que o diabo quer fazer. Ele quer te expor a um nível de vergonha, de opressão tão grande, para que você não saiba o seu valor. Ah, meu irmão, e quem sabe o seu valor não baixa a cabeça para o diabo por nada. Quem sabe o valor que tem, não tem medo do amanhã. Quem sabe o preço que foi pago, não se preocupa com o futuro. Porque a Bíblia diz assim: que diremos pois essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou. Ele não poupou o seu filho por mim, por você. O que Deus tinha de mais precioso, o que Deus tinha de mais caro, Ele pagou por mim e por você. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, não vos dará com Ele todas as... Irmão, eu pensava que Deus nunca ia me dar um fusquinha. Eu era doido para ter um fusquinha. Eu disse: Deus, só um fusquinha, pelo amor de Deus. Eu pedi a Deus, por favor, um fusquinha, Senhor, não me deixe eu ficar de bicicleta a vida toda. Eu só queria um fusquinha. E eu achava que era difícil de Deus me dar um fusquinha. E quando eu li essa palavra, eu disse: aquele que nem mesmo seu próprio filho. O que nesse mundo vale mais do que Jesus? O que nesse mundo é mais precioso do que Jesus? Nada. Se Deus não poupou o seu filho, por amor a mim, por amor a você, como não nos dará com Ele todas as coisas? Quando você entende o preço que foi pago por você, e quando você entende o seu valor, quem você é, meu irmão, você não é qualquer um. Você foi comprado com um bom preço. Você custa caro. Diga comigo, diga: eu custo caro. Diga: eu sou precioso. Existe uma canção que diz: você tem um valor. E se você não entender o valor que você tem, se você não entender o preço que você tem, o diabo vai colocar valor em você. E o valor do diabo é só o valor negativo. É um zero à esquerda. Você já viu que quando o povo do mundo vai falar? Isso aí é um zero à esquerda. O povo de Deus não, né? Fulano, nota 1000, nota 10. Mas o diabo é zero à esquerda. Isso aí é um nada. Você já viu? Quando o pessoal ia falar, isso aí é um nada. Eu não sou um nada. Você não é um nada, você não é um zero à esquerda. Você é precioso porque você foi comprado com um bom preço. Você foi comprado com o sangue de Jesus na cruz do Calvário, amém? O que Deus tinha de mais precioso, o maior preço Ele pagou por mim e por você. Entenda isso. Você vale muito. E se você vale muito, pode ter certeza que coisas grandes vão acontecer na sua vida, amém? Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filha do príncipe. Então entenda, Ele pagou o preço. E eu não aceito nada menos do que o melhor que Deus tem para mim. Eu não aceito nada menos do que o melhor, porque é promessa. Foi pago. Eu disse: Deus, está pago, Senhor. Está pago. Quem paga não precisa pagar. Eu só quero receber, eu só quero tomar posse. Aquilo que é direito meu, aquilo que faz parte da nossa vida, amém? Você foi comprado por um alto preço. Você custa caro. Você custa caro e muito caro. Então ame a sua vida. Ame Jesus, que pagou esse preço por você. Receba aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário por você. Tome posse daquilo que Deus tem para você. Tome posse da terra. Tome posse daquilo que Deus já deu ao homem. É direito nosso. Só para a gente finalizar, quando o diabo está lá no céu e Deus pergunta: de onde você vem? E ele disse: eu vim de rodear a terra. Ele estava dizendo: a terra é minha. O diabo estava dizendo: a terra é minha. Por quê que ele estava dizendo: a terra é minha? Porque o homem, quando pecou, ele passou o direito para o diabo da terra. Aí Deus disse assim, como se Deus estivesse dizendo em outras palavras: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, direito, que se dizia do mal. Deus estava dizendo para o diabo: a terra não é sua. Porque enquanto houver uma pessoa que se opõe ao diabo,
Porque enquanto houver uma pessoa que decide viver para Deus e dizer: não, a terra não é do diabo, a terra é minha, a terra é do homem, a terra é do Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Enquanto houver uma pessoa que não aceita o diabo tomar posse daquilo que Deus deu ao homem, o diabo não vai ter legalidade na terra. A sua casa não é do diabo, a sua família não é do diabo, a sua família é do Senhor Jesus Cristo, amém? Enquanto tiver você na sua casa dizendo: diabo, eu não aceito você tocar no meu marido, eu não aceito você tocar no meu filho, eu não aceito você tocar na minha casa, eu não aceito você tocar na minha vida financeira, porque a minha vida é de Deus, porque tudo que eu tenho foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Enquanto houver um Jó nessa terra, o diabo não vai ter posse, o diabo não vai ter direito, porque ele foi destronado. A dívida que havia contra nós foi paga na cruz do Calvário, e você não deve nada mais para ninguém, amém? Você não deve, meu irmão, nós não devemos, está pago. Sai fora, Satanás, que nada te pertence na minha casa. Sai fora, diabo, que nada te pertence na minha vida, porque eu sirvo um Deus de prosperidade, que pagou caro por mim, e se for para me dar, Ele sempre vai me dar o melhor, amém? Se você viver essa palavra, pode ter certeza que coisas grandes vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus, amém? Fica de pé. Eu queria convidar meu amigo, pastor Ivan, para poder orar pela gente. Acende as luzes para mim. Os meninos vão louvar um louvor. Eu queria convidar o pastor Ivan, que é um profeta de Deus, um homem de Deus, que está nessa cidade, caminhando em cima de uma palavra. E após o louvor, ele vai estar orando por nós, pedindo ao Senhor que aquilo que Ele pagou na cruz do Calvário se cumpra sobre a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Sobe aqui, pastor. Eles vão estar orando por nós. Após o louvor, ele vai estar orando. Feche os teus olhos neste momento. Se renda a Deus. Você custou caro. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Paulo diz: vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai a Deus, glorifica a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, porque você pertence a Deus. Você pertence ao Senhor. Se renda a Deus nesse momento, de todo o seu coração, de toda a sua alma. E nessa noite toma posse de tudo aquilo que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário.
cabeça, meu querido. Coloque a mão na sua cabeça. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. E a igreja orando conosco. Nós queremos te louvar nessa noite pela tua palavra. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, ela nos diz que o Senhor pagou o preço. E através desse preço, Senhor, nós temos a liberdade de poder viver, Senhor, uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de paz. Mas muitas das vezes, Pai, as guerras são tamanhas que a gente não vê, Pai, aquilo que foi ministrado nessa noite, que o preço foi pago. Então venha, Senhor, agora na nossa mente, no nosso psicológico, Senhor, e destrava, para que nós possamos entender, Senhor, que esse preço que foi pago nos dá liberdade de viver dias, Senhor, de felicidade, de paz, de prosperidade, de amor e de conquistas. Ó Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua voz. Nós queremos te louvar por tudo que o Senhor fez por nós, e que nós possamos viver aquilo que o Senhor fez, e que nós possamos viver aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Ó Deus, a tua igreja está diante de nós, a tua palavra foi ministrada. Entra nessa mente, Pai, entra nesse psicológico, vira a chave, ó Pai, para que ele possa entender que o Senhor já pagou o preço. Ah, meu Deus, e que não existe obstáculo, e que não existe barreira para aqueles que entendem que o preço foi pago e a palavra foi liberada. Aqueles que entendem que estão debaixo de uma palavra, como o povo que estava no Egito, estava debaixo da nuvem. Durante o dia o sol não os queimava, e à noite a coluna de fogo os aquecia. Nós queremos repreender, Senhor, todo espírito do mal que tenta bloquear essa mente, que tenta bloquear a mente do povo dessa cidade, para que eles possam entender que o preço foi pago. Nós queremos repreender todo espírito de inferioridade, todo espírito, Senhor, de desistência, que faz o teu povo, que faz o pessoal, Senhor, dessa região tentar retroceder. Nós repreendemos toda casta de demônio, toda obra, Senhor, contrária, e que nessa noite a tua Shekinah, o teu Efratá, aquele Efratá que quando o Senhor colocou os dedos no ouvido do surdo e disse: Efratá, abre-te, e quando o ouvido foi aberto, ele passou a escutar, ele passou a ouvir, Senhor, as bênçãos que o Senhor tinha para a vida dele. Que o Efratá venha sobre a tua igreja, e que eles possam ser impactados nessa noite, em nome de Jesus. Declare: bendito, aleluia, receba aquilo que Jesus conquistou por você na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Diga assim comigo, diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: eu tomo posse do preço que foi pago na cruz do Calvário por mim, em nome de Jesus. E os que creem diz amém. Dê um aplauso e glorifique o nome do Senhor. Ainda em pé, querido, nós já estamos finalizando. Terça-feira, reunião de mulheres. Quarta-feira, estudo. Sexta, sábado, domingo pela manhã, nós vamos receber o pastor Moisés de Minas Gerais, que ele vai estar trazendo um seminário de libertação com o tema A Síndrome de Lúcifer. E no próximo domingo a gente vai comemorar com o pastor Moisés os 30 anos da Missão Mundial Servos, amém? Traga um amigo, um visitante, em nome de Jesus. Pastor Ivan, eu queria fazer um pedido. Semana passada eu não estava aqui, então não valeu. Disse que o Senhor fez uma promoção, e essa semana eu cheguei, eu fiquei sabendo, dos lotes de 5.000 por 3.000. Aí o Senhor disse que sexta-feira acabou a promoção. O pessoal da missão não tem como essa semana segurar a promoção até a próxima sexta, não? Tem? Amém. Tá. Quem quiser adquirir o lote, aí o pastor deu a palavra, 3.000 o lote até sexta-feira. Você que não adquiriu ou parcelado, vai procurar o pastor Ivan. Eu tenho um lá, o meu fica do lado do pastor. Oh, se quiser namorar só do lado de pastor, não é nem para morar, lá é uma chácara, setor de chácara.
Nessa região, tá. Tem, ó, o pastor falou aqui, ó, tem uns lotes numa quadra lá que ele vai fazer 2.500 para o pessoal. Meu Deus do céu, 2.500. Só que tem uma quadra, ele vai fazer 2.500 e a entrada que era 900, ele vai fazer 300. Quem quiser comprar parcelado nessa quadra, tá bom? Tem uma quadra lá, um setor, então ele vai fazer esse valor. Quem quiser aproveita, tá bom? Queridos, então domingo que vem o pastor Moisés, não falte, convide alguém e que você possa essa semana ter uma semana de paz. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus por esse culto. Pai, quero orar pela vida do pastor Ivan, do Tiago, do Vitor, meu Pai, do empreendimento dos teus filhos. Obrigado, Senhor, por essa semana que eles permitiram, meu Pai, de nos abençoar essa cidade com esses terrenos, com um valor bem abaixo do preço, Pai. Quantas pessoas querem adquirir um terreno, mas não têm um recurso? Mas muitos que não podem agora, meu Pai, com esse valor vão poder. Abençoa, meu Pai, loteamento do teu filho, ó Deus, que o Senhor possa honrá-los, que a tua palavra liberada sobre a vida dele possa se cumprir em nome de Jesus. Deus, dê condições ao meu irmão, à minha irmã, que deseja comprar um terreno ali, e talvez essa pessoa não tenha dinheiro, mas eu quero profetizar que amanhã o Senhor vai dar um sinal a ele, um sinal a ela, vai abrir as portas que estão fechadas e vai dar condições aos teus filhos. Deus, leva o teu povo para casa, guardado, protegido. Dê a todos uma noite de paz, em nome de Jesus, amém.